A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos neste momento abrir a palavra do Senhor nosso Deus no Evangelho segundo escreveu o evangelista São João, capítulo de número 19 e o versículo de número 30, que diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça rendeu o Espírito. Amém. Amados irmãos, mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui para que possamos juntos meditarmos na palavra do Senhor, nosso Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós acabamos de fazer aqui a leitura da palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19 e no versículo de número 30. Onde fala sobre as últimas palavras de Jesus na cruz. Você que está me ouvindo, eu creio que você já ouviu por algumas vezes alguém pronunciar a palavra tetelestai. Esta palavra tetelestai é uma expressão conhecida no grego koiné, ou seja, no grego popular, que quer dizer está consumado. Jesus fez uso de uma expressão que era comum em sua época. Durante o primeiro século, era prática comum pregar o documento de acusação de um preso na porta da sua cela. Os crimes de que era acusado e o castigo que lhe tinha sido imposto estavam descritos neste documento. Depois de o preso ter cumprido a sentença, o documento era cancelado e escrevia-se a palavra tetelestai, ou seja, cumprida a pena na totalidade. Isso significa que aquele preso havia cumprido a sua pena na totalidade, ou seja, total. Tudo. O referido documento era-lhe então entregue e ninguém podia jamais acusá-lo dos mesmos crimes, porque agora estava já livre, para sair da cela, para sair da cadeia, porque já havia cumprido a sua pena. E por ter cumprido toda a sentença, tinha pagado na totalidade o preço das suas ofensas. A palavra tetelestai era também utilizada com relação a campanhas militares bem-sucedidas contra o inimigo. Quando um general regressava do campo de batalha e fazia marchar os seus prisioneiros de guerra pelas ruas de Roma, costumava proclamar a sua vitória gritando: tetelestai, tetelestai. Com esse grito de vitória, fazia afirmação clara que o inimigo havia sido vencido e que o seu poderio havia sido quebrado. A missão estava cumprida. Esta palavra tetelestai é uma expressão grega que é traduzida como está consumado. Foi o que Jesus disse ali no alto da cruz. Foi as suas últimas palavras, ou melhor, foram as suas últimas palavras ali na cruz, falada por Jesus Cristo antes da sua morte. Tetelestai significa dizer totalmente pago ou dívida cancelada. Jesus não tinha dívida. A dívida que ele estava ali pagando é a minha, é a sua, é a nossa. Porque Jesus foi ali para ser pregado naquela cruz, no meu e no seu lugar, por minha causa, por sua causa, por causa do meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado. Jesus escolheu uma palavra apropriada, cheia de significados, para comprovar a eficácia e o valor do seu sacrifício por nós. Quando
pagamos uma conta ou quitamos uma dívida, é comum o recebedor carimbar um comprovante com a palavra pago. Ele pega um carimbo e carimba ali, pago, né? Significando que aquela dívida está paga. No sacrifício de Jesus na cruz, toda a nossa dívida de pecados foi paga. No mundo romano, na época de Jesus, quando os criminosos eram presos, seus delitos eram registrados em um papiro conhecido como cédula de dívida ou escrito de dívida. Ao cumprir a pena e chegando à ocasião de sua liberdade, o juiz responsável pela soltura do condenado riscava a cédula, especialmente na parte onde os crimes estavam apontados. E no rodapé ele escrevia tetelestai. É a mesma palavra que Jesus Cristo usou, né, ali na cruz para dizer que a dívida estava paga, tudo estava realizado, a obra já estava completa, né? Jesus já havia realizado a obra completa ali na cruz. Portanto, naquele tempo, por exemplo, na época de Jesus, o indivíduo não devia mais nada à justiça. Por isso estava escrito ali tetelestai, significando que o indivíduo não devia mais nada à justiça. Estava livre da condenação e agora poderia desfrutar da paz e da liberdade. O apóstolo São Paulo se apropria desta figura jurídica para nos transmitir a profundidade do alcance da obra redentora de Cristo, pois como pecadores que somos, contra nós também havia uma cédula de dívida, a saber, uma série de transgressões cometidas ao longo da vida. Era contra nós, nas suas ordenanças, e Jesus, ele riscou esta cédula, né, esse escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, o qual, de alguma maneira, nos era contrário, e o tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Você pode confirmar Colossenses capítulo 2, versículo 14, onde está escrito isso que eu acabei de citar. Esta cédula constitui-se um poderoso instrumento de acusação. Ela nos silencia, nos humilha, pois não há como contradizê-la, não há como negá-la. Nela se registram todas as nossas maldades, todas as nossas mentiras, toda a perversidade que praticamos. Ela apontava para a nossa condenação. Entretanto, o apóstolo Paulo declara que Cristo riscou o escrito de dívida, tirando-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Ou seja, Jesus Cristo, em sua morte vicária, a morte substitutiva, pagou a dívida que tínhamos para com Deus. Na cruz do Calvário, Cristo declarou: está consumado, ou seja, tetelestai, sendo inclusive sua última palavra na cruz. Depois ele expirou, né? Ou seja, ele morreu. Tetelestai também significa dizer que o condenado foi absolvido. Quer dizer, nós que estávamos condenados, né, por causa do nosso pecado, porque o pecado faz divisão entre o ser humano e Deus, e Jesus veio para salvar a humanidade, para nos salvar. Então ele foi no nosso lugar para aquela cruz, para pagar o que nós precisávamos pagar. Mas não tínhamos condições de pagar. Jesus assumiu o nosso lugar, ele nos substituiu e foi para aquela cruz para morrer no nosso lugar. Nós estávamos sentados no banco do réu, totalmente condenado, um caso perdido, sem ninguém para nos defender. Mas veio o nosso advogado Jesus Cristo, tomou as nossas culpas, nos justificou e declarou:
está consumado. Totalmente pago. Esta é a nossa verdadeira situação em Cristo, no que consiste a satisfação da justiça divina. Não importa o que tenhamos feito, não importa a extensão e a gravidade do nosso pecado. Em Cristo Jesus nós somos absolvidos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8 e o versículo de número 1. Portanto, quando as lembranças ruins de um passado distante ou recente surgirem e nos sentirmos culpados e ameaçados em nossa paz, basta nos lembrarmos de que Cristo fez por nós o que nós precisávamos fazer, né? Então Ele deu a sua vida por nós ali na cruz, que nós que deveríamos morrer ali naquela cruz, Ele morreu no nosso lugar. E Ele proferiu esta palavra, tetelestai. Portanto, todos os nossos pecados foram perdoados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Sangue este que riscou a cédula que nos era contrária, nos livrando da condenação de uma vez por todas. Cristo triunfou sobre Satanás e suas hostes, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo de número 2 e o versículo de número 15. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Efésios capítulo de número 4, versículo 8 e versículo de número 10, até o versículo de número 10, nos fala sobre isso. Ou seja, aos Efésios capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. O apóstolo São Paulo nos fala sobre o triunfo de Cristo quando diz: tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. Se no versículo 14 Paulo utiliza uma cena jurídica, neste ele usa uma realidade militar bastante conhecida na época, pois quando duas nações entravam em guerra, era comum o exército vencedor trazer ao seu território o exército vencido e, numa cerimônia pública, os soldados derrotados tinham suas roupas e demais pertences retirados até ficarem completamente nus. Este despojamento tinha o objetivo de humilhar o inimigo derrotado, demonstrando que estava totalmente subjugado. É exatamente isso que Paulo está ensinando aos crentes de Colossos, que Cristo derrotou e humilhou o diabo, despojando de toda e qualquer autoridade que tinha para nos acusar e nos prejudicar. Portanto, Cristo fez de Satanás e suas hostes o estrado de seus pés. Aos Efésios capítulo 1, versículo de número 20 até o versículo de número 23. Portanto, agora, eu, você, todos nós, não precisamos temer o diabo. Ele está derrotado, despojado e humilhado para sempre pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós podemos dizer: tetelestai, Cristo triunfou, Cristo foi vitorioso.
A porta foi aberta, a porta da comunicação com Deus, porque antes nós não tínhamos comunicação direta com Deus. Mas através do sacrifício de Jesus Cristo realizado na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós, a porta foi aberta. E agora nós temos acesso direto a Deus, através de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E através dele nós podemos comunicar com Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso na oração do Pai Nosso. Ele disse que nós deveríamos orar assim: Pai Nosso que está nos céus, falando diretamente com Deus. Então nós podemos agora comunicar com Deus diretamente pelo sacrifício de Jesus Cristo realizado na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, nós éramos inimigos de Deus, mas por Jesus Cristo, nós nos tornamos amigos de Deus. Voltamos a ter paz com Deus. Por causa do pecado, nós estávamos separados. Porque depois que o pecado entrou no mundo, todos os seres humanos foram afetados pelo pecado, com exceção a Jesus Cristo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, ele entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Você pode conferir Mateus capítulo de número 27, versículos 50 e 51. Na antiga aliança, ou seja, no Velho Testamento, o acesso à comunicação com Deus era restrita para o sumo sacerdote, que entrava no lugar santíssimo para falar com Deus e oferecer sacrifício por ele e por toda a nação de Israel. O sacerdote era o mediador entre Deus e o povo. Ele ouvia de Deus e falava para o povo. Quando Jesus deu o brado ali na cruz, está consumado, ou seja, tetelestai, o véu do santuário que separava o lugar santo do Santíssimo foi rasgado de alto a baixo, significando dizer que o acesso direto a Deus estava sendo liberado para todos nós. Portanto, baseado nisto, o escritor aos Hebreus nos diz: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, da sua carne. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Agora nós temos este sacerdote eterno, que é Jesus Cristo, o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos agora este sacerdote, que no Velho Testamento, sacerdote humano, assim como eu e você, um ser humano igual a nós, é que entrava no lugar santíssimo para oferecer sacrifício por ele e também pelo povo, pela nação de Israel. Mas Jesus Cristo vindo, ele como sumo sacerdote, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ele deu a sua vida por nós na cruz e através deste sacrifício, hoje nós temos acesso direto a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Você pode conferir aos Hebreus 10, 19 até 22. Portanto, tetelestai,
acaba com todos os sacrifícios que existia na lei. E um único sacrifício realizado por Cristo na cruz resolveu para sempre a nossa situação diante de Deus e nos abriu o caminho da nossa comunhão com Deus. A nossa salvação, agora, ela está garantida, porque sendo Jesus consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Veja bem que não é para qualquer um, é para quem crê e para quem obedece. Isso está em Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Quando Jesus clamou, está consumado, ele estava garantindo a nossa salvação. Tetelestai significa dizer que a nossa salvação foi realizada. Fomos redimidos por Cristo, os nossos pecados foram perdoados e tomamos posse da vida eterna com Deus. Portanto, você que está me ouvindo, se você se sente ou sente-se que não tem a vida eterna, não tem salvação, você pode adquiri-la hoje, através de Jesus Cristo, aceitando Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Aproveite esta oportunidade, porque hoje pode ser o seu último dia, porque não sabemos que hora a morte pode chegar, né? Muitos que estavam vivos ontem, hoje já foram sepultados, e nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos pela frente. Então devemos aproveitar o tempo que se chama agora. E para finalizar, Tetelestai é o brado da nossa vitória. Todos os nossos pecados foram perdoados. Que coisa boa, né? Para todos nós. Todas as nossas dívidas e maldições foram levadas à cruz e ali aniquiladas. O profeta Isaías profetizou, ele é chamado de o profeta messiânico, ele profetizou isto 700 anos antes de Jesus nascer. Está lá no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, né, que Jesus viria e padeceria no nosso lugar na cruz do Calvário. Portanto, nós estamos livres para viver a plenitude da vida de Cristo. A Ele, somente Ele, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E para concluir, a história registra muitas frases célebres, mas nenhuma é tão poderosa quanto a de Jesus Cristo no Calvário. Por exemplo, o Duque de Caxias, na Batalha de Itororó, ele disse: sigam-me os que forem brasileiros. Depois, Júlio César, também, que foram pessoas que tiveram grandes nomes na história, né? Na história, principalmente aqui no Brasil, né? Foram homens que tiveram grandes nomes na história, mas nenhum deles pode se comparar com Jesus Cristo, e o que eles fizeram pode comparar com o que Jesus fez. Mas Júlio César, no ano 49 depois de Cristo, às margens do rio Rubicão, ele disse: a sorte está lançada. E Dom Pedro I, em 1822, às margens do rio Ipiranga, ele disse: independência ou morte. Foi quando, né, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, né, e surgiu a independência do Brasil, que tem 200 e poucos anos, né? Vou até ver aqui aproximadamente 203 anos, né? 203 anos que o Brasil foi liberto, né, de Portugal, era colônia de Portugal,
através do grito, né, de Dom Pedro I, em 1822, às margens do rio Ipiranga, que ele disse: independência ou morte. Ou o Brasil fica independente, ou então nós vamos guerrear, vamos matar, vai haver morte, muita morte, né? Mas Jesus Cristo, para fechar, Jesus Cristo disse na cruz do Calvário: está consumado. Não foi um ato temporário que Jesus fez, né? Não foi algo para libertar apenas uma nação, mas para libertar o mundo inteiro, porque todos do mundo inteiro podem ser libertos por Jesus Cristo, aceitando a Ele como Senhor e Salvador da sua alma, para receber dele a vida eterna e ter o direito de entrar no céu. Portanto, o que Jesus fez está acima de tudo, está acima do que Duque de Caxias fez, está acima do que Júlio César fez, está acima do que Dom Pedro I também fez, né? Porque Jesus, ele morreu para salvar o mundo inteiro e não apenas uma nação, mas todos do mundo todo. Portanto, Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você quiser aceitar Jesus Cristo, aproveite esta oportunidade, dobre o seu joelho onde você estiver, confesse os seus pecados a Jesus Cristo, abandona os seus pecados, passa a viver uma nova vida com Jesus, deixa Cristo guiar a tua vida, guiar os teus passos, guiar os teus pensamentos, enfim, que Ele tome conta de todo o teu ser para sempre. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até na próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe na paz do Senhor Jesus Cristo.